Quanto vale o seu dinheiro? O Dia dos Namorados está se aproximando e por isso hoje o Quanto Vale o Seu Dinheiro traz um tema especial, gente. Finanças para casais. Para conversar com a gente, o Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal, aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Professor Felipe, é sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu mais uma vez de participar aqui no Quanto Vale o Seu Dinheiro. Professor Felipe, querendo ou não, a maneira como lidamos com o dinheiro acaba influenciando e muito nos relacionamentos, não é mesmo? Quantas vezes os casais acabam em conflitos por conta dos maus hábitos financeiros? Então, para que os casais desfrutem da paz e da tranquilidade que é ter as finanças organizadas, a gente começa perguntando para o senhor o seguinte: o que é fundamental para organizar a vida financeira a dois? Organizar a vida a dois é fundamental para que o casal possa desfrutar de tranquilidade e paz. E veja, fazendo apenas para a gente começar uma comparação. Essa organização ela é também fundamental numa empresa profissional quando você tem, por exemplo, sócios. E claro, numa empresa onde não há organização financeira, onde não há transparência, você também não tem a tranquilidade dessa sociedade. O casal também é um tipo de sociedade, onde os dois vão ali dividir despesas, vão dividir os ganhos, vão dividir os desafios da vida e assim por diante. Então a primeira coisa é deixar transparente quanto cada um ganha, quanto cada um tem de despesa pessoal e quanto cada um tem de despesa familiar. Por quê? Porque isso vai ficar claro e vai permitir com que o casal negocie aquilo que acha importante na sua vida dois. E, consequentemente, planejar os desejos, né, os sonhos futuros em conjunto. E, claro, o sacrifício hoje, ele precisa muitas vezes ser dividido entre o casal para que justamente você tenha paz e você tenha tranquilidade. E o mais importante para finalizar, consequentemente, essa organização ela só vai dar certo se os dois cumprirem o que acordaram e o que planejaram. Porque a partir do momento em que um decide, eu vou fazer algo que não está programado e, portanto, gasta um pouco a mais, vai deixar o outro triste, vai deixar o outro insatisfeito, e é por isso que isso, muitas vezes, é motivo de conflito dentro da família. Tá certo. Desde o começo do programa, a gente anunciou que o senhor estaria com a gente e falamos o seguinte, que todos poderiam compartilhar as perguntas, as dúvidas. E a Valéria Soares, ela enviou a perguntinha dela pra gente no 3899-882-9190. Ela diz o seguinte: toda vez que eu e o meu marido vamos conversar sobre o dinheiro e depois de algum gasto também indevido, isso acaba gerando desentendimentos entre nós. Qual a melhor forma de conversarmos sobre este assunto? Qual que é a sua dica a ela, professor Felipe? Bem, Valéria, os gastos indevidos, né, aqueles gastos que a gente às vezes faz emocionalmente, né, eles de fato geram conflitos porque acabam que são coisas que não são programadas pelo casal. Portanto, qual é a melhor forma de a gente conversar sobre esse assunto? É colocar no papel aquilo que deve ser feito. E claro, se alguém sai do plano, precisa se conversar para saber como é que o plano vai voltar para os trilhos. A melhor saída do ponto de vista, digamos assim, econômico e financeiro é sentar e revisar o plano para ver, por exemplo, o que um vai participar a mais ou a menos para a gente tentar resolver o planejamento e a organização das finanças da família. Certo, muito obrigada, Valéria Soares, trazendo aí a sua participação. E boa dica mesmo, né, professor Felipe? Diálogo, conversa, planejamento sempre é fundamental. Outra pergunta chegou pra gente agora no 34 99 935 2894. Agora foi a Cláudia Dias e ela disse o seguinte: quero juntar dinheiro com o meu namorado para realizarmos uma viagem, a viagem dos sonhos. Qual a melhor forma de guardarmos o dinheiro em parceria? No caso aí, Cláudia, a melhor forma hoje de guardar dinheiro em parceria é você ir em alguma instituição financeira, né? E abrir, por exemplo, uma poupança em conjunto ou abrir uma conta corrente em conjunto.
porque aí os dois podem depositar e os dois podem movimentar de forma a que os dois possam acompanhar quanto dinheiro tem ali. E aí, claro, vocês vão executando o plano de vocês, mês a mês, e cada um vai podendo ali ver se o plano ele vai de fato se realizar muito em breve. Então, hoje é possível, né, você abrir contas com uma conta conjunta, dois namorados, né, ou pode abrir, por exemplo, uma conta digital que os dois tenham acesso para facilitar esse controle para dar certo e você tenha a tão esperada viagem dos sonhos a ser realizada. Tá certo, professor Felipe. Obrigada por responder a dúvida da Cláudia Dias. Cláudia, olha, muito sucesso para você, para o seu namorado aí no planejamento e que essa viagem dos sonhos se realize, tá bom? Outra perguntinha pelo 3499-935-2894. Agora é o Júlio Delfino. Ele pergunta para o senhor o seguinte: aqui em casa a gente dividia as dívidas ao meio, ou seja, todas as despesas. E o que sobrava do salário de cada um fazia o que quisesse. Resumindo, a gente nunca guardava dinheiro. Qual a sua orientação para os casais compartilharem as dívidas, né? Dividirem aí as suas contas e ainda juntar o dinheiro? Bem, no caso aí do Júlio, né, Júlio? Primeiro vocês precisam sentar e precisam analisar quanto vocês têm de dívida. E precisam fazer um plano para eliminar essas dívidas e depois, no futuro, poder juntar dinheiro para comprar um bem novo, comprar um carro, comprar uma moto, fazer uma viagem. E claro, é importante mesmo numa vida em casal, a gente ter parte do que a gente ganha para a gente fazer aquilo que a gente quer. Então, os gastos da família precisam ser muito bem divididos, para que os dois possam também ter este pedaço do salário que você diz aí para cada um fazer o que quiser. Mas antes de fazer isso, é fundamental sentar, avaliar quanto tem de dívida, vocês em conjunto fazer um esforço maior para quitar, talvez usar um 13º, usar aquele 1/3 de férias, fazer algum jeito para vocês eliminarem a dívida. E aí, claro, vocês vão entrar num outro patamar da possibilidade de juntarem dinheiro. Portanto, não tem como juntar dinheiro devendo para bancos que cobram juros muito elevados. Então, primeiro paga as dívidas, depois faz um plano para juntar dinheiro e, claro, faz um plano também para gastar parte do salário fazendo aquilo que vocês desejam, cada um, claro, utilizando da melhor maneira. Tá certo, professor Felipe. Ô, Júlio, olha, boa sorte para você, boa sorte aí para sua família, tá bom? Que vocês façam um bom planejamento aí individualmente e também, claro, em casal e que vocês consigam juntar o dinheiro, né? Ter uma reserva financeira. Nós agradecemos, então, agora mais uma vez você, professor Felipe, de estar com a gente aqui no Comando da Esperança, no Quanto Vale o Seu Dinheiro. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço as perguntas da audiência. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Nós conversamos com o Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Hoje trazendo dicas para organizar as finanças em conjunto, em casal, né? E também como planejar da melhor forma aí as finanças. Em especial nesse mês, né, que comemoramos o Dia dos Namorados. Então, se você quer organizar as suas contas, quer juntar dinheiro, conversar sobre finanças com o seu parceiro, com a sua parceira, siga essas dicas, né, de conversar, de colocar no papel, de fazer um bom planejamento. E, claro, com certeza, tendo tudo isso aí sendo colocado em prática, vocês conseguirão sim fazer essa reserva financeira. Esse foi o Quanto Vale o Seu Dinheiro de hoje, aqui no Comando da Esperança. Quanto vale o seu dinheiro?